Buenas tardes, pessoas. Eu me chamo Edson e eu transferi da Argentina para o Paraguai. Eu estudava na Barcelona e esse vídeo é só para dar o meu ponto de vista sobre a minha primeira impressão do meu primeiro dia de aula aqui no Paraguai. Depois eu vou fazer de uma semana, de um mês, não sei. Mas é só para dar a minha primeira impressão aqui mesmo, que já é uma grande diferença. Eu estudava na Barcelona, em La Rioja, então toda e qualquer comparação que eu fazer aqui é específico para La Rioja. Eu já fui para Buenos Aires, mas não fui na faculdade de Barcelona de Buenos Aires e tampouco na de Santo Tomé. Santo Tomé eu nunca nem visitei a cidade. Então, qualquer opinião, La Rioja, Assunção não, São Lourenço. Entretanto, São Lourenço e Assunção é uma do lado da outra. Eu estou aqui em São Lourenço, mas fica a 15 km de Assunção, então como se fosse São Paulo e Grande São Paulo. Mais ou menos isso. Faculdade, em relação à estrutura, é muito melhor. Muito melhor. Mas vou deixar isso para outro vídeo. Eu quero falar em específico das aulas e dos professores. Primeiro dia de aula eu tive dermatologia e semiologia cirúrgica prática. Eu estava no 4º ano em La Rioja, então eu estava tendo semiologia, patologia, farmacologia, micro, APS e as outras lá. Mas em si, anual era pato, sêmio e micro. Então, a comparação agora vai ser com o sêmio. Já de cara, em relação à qualidade de ensino. Na Argentina é muito melhor. Pela primeira aula, pelo meu primeiro dia, que não é tanta prioridade, mas em si, a primeira aula introduziu generalidades. Não falou nada mais, nada menos do que já tinha falado na introdução de generalidades, também da Argentina. Não faltou nada. E, entre aspas, comparando com a Argentina. Eu tive a sorte, por assim dizer, que eu vi muito colega meu reclamando de professores ruins de semiologia. E eu conheci alguns professores que eram mais ou menos. Tanto que você que já deve estar num ano mais avançado na Argentina, você já deve ter como é que eu vou dizer, a manha de falar com o veterano e saber qual professor é bom, qual professor é ruim, para você saber qual comissão escolher. E eu fiz a mesma coisa, eu escolhi a comissão 5 porque tinha um professor, o nome dele é Dr. Francês, que a aula teórica dele é excelente, em compensação no exame maluco ao demônio. E na prática eu tinha o Dr. Cadeu, que também é excelente, maravilhoso professor. Então, por sinal, hoje é terça. Minha primeira aula foi ontem e hoje foi o meu segundo dia, mas eu quero falar mais em relação ao primeiro. Semiologia, excelente, professor atencioso, levantava da cadeira. Eu sei que é ridículo falar isso, mas tem muito professor que não levanta, em comparação com todos os anos da Barcelona. Então, levantava da cadeira. Isso, lembrando em conta, é aula de generalidades. O cara já estava com boa vontade de explicar. Levantava, explicava, falou com a gente tranquilo, se apresentou na boa. Não teve egocentrismo, não teve nada. Ele é cirurgião general aqui em São Lourenço. Então, não teve ego nenhum até o momento. Foi bem tranquilo. Ele falou que não sou chefe de cátedra. Hoje, esse ano, talvez tenha algumas alterações e tudo mais. Em resumo, extremamente amável. Explicou como é o exame. Aqui não tem exame oral de regra. Entretanto, sêmio tem. O exame final não tem choice, é direto oral. Dermatologia não tem oral e patologia não tem oral. Tanto que quem me dá patologia cirúrgica e semiologia cirúrgica, parte teórica de ambos, é o chefe da cátedra de semiologia cirúrgica. Então, voltando ao assunto. Professores excelentes até o momento. A professora de dermatologia foi incrível, um amor de pessoa que a mulher. Bem educada, bem tranquilo, fala de boa. Falando em falar de boa, o espanhol deles é diferente. Eu tenho uma certa dificuldade para entender o espanhol deles. Mas não é nada que com o tempo ele não se acostuma. Foi assim comigo na Argentina, cheguei lá sem falar porcaria nenhuma de espanhol e aprendi. Aqui vai ser a mesma coisa, espero eu. Mas não venham pensando que vai ser a mesma coisa, eu já falo espanhol, vou entender fácil. Muito provavelmente não vai ser assim. Pode ser que seja diferente com você, mas comigo eu tô tendo essa dificuldade, essa barreira em relação a entender professor. Mas
Aqui, por exemplo, tem professor que já libera diapo, tanto que no primeiro dia eu achei que era liberado por todo mundo, mas hoje já vi que não é assim. O de patologia não libera, o de semiologia também não libera, mas a de dermatologia falou, sem nenhum problema, eu passo o WhatsApp, eu te passo todas as diapo e você compartilha com todo mundo. Perfeito. Entretanto, hoje o professor falou que não liberava, esperei a aula acabar, todo mundo sair, aí eu falei com ele de novo, falei, professor, pensa aí certinho, traga um pendrive para a próxima aula e se puder, você passa aqui no pendrivezinho. Agora, primeiras impressões, até o momento, excelentes em relação à faculdade. Fala um pouco da estrutura. É melhor que a de Lariu, é bem melhor. Não tenha sombra de dúvidas. Aparentemente é bem mais organizado, para começar pela plataforma. É algo organizadíssimo. Tem os horários certinho. Todos eles foram respeitados, não tem aquela putaria de ficar trocando no primeiro mês, que ninguém sabe nada de nada. Aqui o horário é X e é X. Um adendo. Tem recursantes na semiologia cirúrgica na minha turma. E a aula é segunda à tarde, a parte prática. E eles têm uma outra matéria, que eles reprovaram só a semiologia cirúrgica e aprovaram nas outras. Então eles foram para o 8º semestre e eu estou no 7º. E aí o que acontece? Tem uma aula em conflito. A aluna chegou na aula, explicou ao professor, a gente tem aula tal, no horário tal, tá batendo aqui com você e a gente tá lá na aula, por isso que a gente tá faltando aqui. Aí ele falou, sem problema, eu tenho um horário disponível quarta-feira e provavelmente a gente muda pela manhã, mas eu preciso que você fale com o chefe de cátedra. E pronto, resolvido. Provavelmente vai ser quarta-feira de manhã. Não teve nada demais, até porque pra mim não tem nenhum problema, porque quarta-feira eu não tenho aula em nenhum horário lá na faculdade. Eu tenho aula segunda o dia todo, terça o dia todo, quarta eu não tenho, quinta eu tenho à tarde e sexta eu também tenho o dia todo. Então, resumindo, quarta e quinta pela manhã é liberado o horário. Então, não faz diferença nenhuma fazer alteração. Agora, voltando ao assunto, que eu já tô fugindo demais. Eu não me arrependo. Pela a primeira e segunda aula também por hoje, né? E segundo dia. Primeiro dia e segundo dia, não me arrependo de ter vindo. Achei muito bom. Não vim antes por dinheiro. Até porque eu cresci, eu sou pernambucano, mas vivi toda a minha vida em Mato Grosso, que é aqui do lado do Paraguai. Tanto que eu já conhecia Pedro Juan Cabaleiro, várias vezes, viajei várias vezes para lá, mas na hora de fazer medicina, eu escolhi para a Argentina, Lariu, porque era muito mais barato. Já com a inflação, o aumento de todos os preços, o mercado, então nem se fala. Agora, para esse vídeo, é isso. Minha primeira impressão, até o momento, recomendo. Vou fazer um outro vídeo aí falando da cidade, como foi para chegar, o preço das coisas. E é só ficar atento no canal, beleza? Beijo na bunda e tchau.